quais pontes eu atravessei e onde elas me levaram. É isso que eu vou compartilhar com vocês hoje. A todos vocês, podem entrar, sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos. E aí você pode perguntar, a Jesuíta Ponte, o que você quer dizer com isso? Eu quero te dizer que precisamos tomar cuidado para não nos frustrarmos com aquilo que não é o que Jesus tem para nós. Não podemos confundir destino com ponte. Destino é meta, é sonho, é objetivo. Ponte é um meio para atingir isso. O destino é o restaurante que você quer abrir. A ponte são as marmitas que hoje você faz em sua casa. Destino é o emprego bem remunerado que você almeja. A ponte é o emprego mal remunerado que hoje você tem. O destino é a faculdade. A ponte é o professor chato que insiste em te cobrar boas notas. Muitas vezes, Jesus nos coloca em situações que aos nossos olhos são ruins, que nos desanimam, mas que na verdade é somente um lugar para nos ensinar. Às vezes, Jesus coloca pessoas temporárias na nossa vida somente para nos levar até as pessoas que vão se tornar fundamentais. Em 2017, eu trabalhava em Salvador e eu fui requisitada para trabalhar num projeto aqui em São Paulo. Eu menciono sobre isso no episódio 17. A previsão era que esse projeto duraria 3 anos. Depois que eu cheguei aqui, o projeto só durou 1 ano. Na verdade, a empresa simplesmente cancelou o projeto, não quis mais dar continuidade. E aí eu te pergunto, Jesus sabia que esse projeto ia ser cancelado? Com certeza sabia. Mas por que ele me trouxe para cá, mesmo sabendo que esse projeto não ia para frente? Por um simples motivo, o projeto não era o destino, era a ponte para me trazer para São Paulo. Pouco tempo depois que eu cheguei aqui, uma colega daqui de São Paulo compartilhou comigo que a avó dela estava com uns problemas emocionais. E aí eu sugeri a ela que ela procurasse alguma igreja no bairro dela para que a avó participasse dos trabalhos que geralmente tem igrejas direcionados para idosos. Seria uma forma da avó dela ocupar o tempo fazendo atividades com pessoas da idade dela. E assim, ela achou a ideia interessante, só que ela não conhecia igrejas. Ela não tinha muito contato com esse meio. Como eu não conhecia São Paulo direito e também conhecia poucas pessoas, eu pesquisei na internet igrejas perto lá da casa da avó dela. Fui nas igrejas perguntando se fazia trabalho direcionado para idoso. Em uma dessas igrejas, uma pessoa me atendeu e eu comentei com ela a situação da avó dessa minha colega. E aí ela me falou que ela era psicóloga e inclusive ela fazia atendimento gratuito para idosos na igreja. Só que a avó dessa minha colega acabou não indo. Só que em 2020, quando eu decidi retomar a terapia, a única psicóloga que eu conhecia aqui em São Paulo era ela. Ou seja, a avó da minha colega foi somente a ponte para eu chegar até ela. Ela era a psicóloga que o Senhor queria que eu fizesse terapia. Só que do meu bairro até o bairro dela são 2 horas de metrô. Precisava de uma ponte para a gente se conhecer. Eu quis muito passar uma temporada em um navio missionário que passava por vários países fazendo evangelismo, conforme eu mencionei no episódio 25. O pré-requisito para ingressar nesse navio era passar 6 meses em uma escola preparatória. Eu acabei não indo para o navio, porém ele foi a ponte que me levou até essa escola. Além disso, a ideia de ir para o navio exercitou a minha fé. Eu precisei largar o meu emprego para passar 6 meses nessa escola preparatória. Lógico, porque eu sabia que era isso que o Senhor queria para mim. Quando eu morava em Irecê, no interior da Bahia, já comentei sobre isso nos meus primeiros vídeos, eu queria muito ir morar em Salvador. Porém, a oportunidade que surgiu foi de eu ir para Caraíba-Metais, também interior da Bahia, perto de Juazeiro, mencionei no episódio 3. Trabalhei lá 1 ano, pedi demissão e fui morar em Salvador. Caraíbas não era o destino, era a ponte para eu chegar em Salvador. Foi nessa ponte que eu tive o meu primeiro emprego e que a rescisão me sustentou durante 7 meses quando estava desempregada em Salvador.
Se você quer se mudar de cidade e ter a oportunidade de ir para uma outra cidade que não é exatamente a que você quer, tome cuidado para você não perder essa ponte e dar uma volta muito maior para chegar no seu destino. Teve um ano que eu congregava em uma igreja em Salvador e eu recebi um convite para fazer parte da liderança do Ministério de Jovens, juntamente com outras pessoas. Essas pessoas eu não tinha amizade, eu só conhecia de vista. O ministério durou muito pouco, foi muito mal sucedido, porque o ministério não era o destino, era a ponte para que a gente se conhecesse. Tanto que desse período até hoje, nós somos muito amigos. Eu trabalhei 6 meses numa empresa grande, depois saí porque o salário estava muito baixo. Eu trabalhei 2 meses em uma gráfica em Salvador. Um mês depois, eu voltei para essa mesma empresa e consolidei a minha carreira profissional lá, conforme já mencionei em vários episódios. Porque essa gráfica não era o destino, era somente uma ponte para me levar até Cristo. Nessa gráfica eu conheci uma colega que me evangelizou. Na verdade, a minha irmã mais velha plantou a semente, essa colega regou e eu me converti. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo 3 coisas. Primeiro, que ponte muitas vezes é lugar de aprendizado. Não é exatamente o lugar que Jesus tem para nós, mas é necessário para nos preparar para esse lugar. É o momento para a gente aproveitar para absorver o máximo que a gente puder, porque ponte é temporário. A segunda coisa que eu aprendo: ponte não é lugar para ficar muito tempo. E quanto mais tempo a gente demorar para aprender, mais tempo a gente vai levar para chegar no nosso destino. Ponte é temporário e não permanente. Quanto mais tempo a gente demorar para aprender, mais tempo a gente vai estar em cima dela. Da mesma forma, se é pegar uma ponte e insistir para ficar nela, mesmo o Senhor falando que o tempo já chegou, pode ser desastroso, porque ponte também pode romper. A terceira coisa que eu aprendo: ponte não é lugar de murmuração. Quanto mais a gente murmura, mais a gente deixa de aproveitar o que ela tem de bom. Se hoje você está numa situação que você não queria estar, pergunte ao Senhor se você está numa ponte ou se você está no destino. Se você estiver na ponte, ore ao Senhor para Ele abrir sua mente, para você absorver mais rápido aquilo que Ele quer te ensinar. Mas não se confunda, ponte é o Senhor que nos coloca, não é a consequência de decisão errada que a gente toma. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que tenha valido a pena ter gastado seus preciosos minutos aqui comigo. Se esse canal tem agregado algo à sua vida, se inscreva. Se o conteúdo foi proveitoso, dê um joinha, comente, compartilhe. E aquele velho e grande cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo.